Olá a todos, bem-vindos a mais um pequeno explicador. Eu decidi fazer este explicador esta semana porque o Papa tomou uma decisão muito interessante, que foi acrescentar à lista dos santos da Igreja Católica o Santo Isaac de Nínive. Porquê é que isto é interessante? Porque Santo Isaac de Nínive não era católico. Ele pertencia à Igreja do Oriente, que é uma igreja que se separou da Igreja Universal, na altura toda unida, portanto não havia ortodoxos, por assim dizer, não tinha havido nenhuma das grandes separações ainda dentro da Igreja Universal, depois do Concílio de Éfeso, porque eles não aceitaram as determinações do Concílio de Éfeso, tem a ver com a natureza de Jesus, com se Nossa Senhora era mãe de Deus ou se era só mãe de Cristo, pronto, tem assim uma série de complicações, mas a Igreja do Oriente separou-se nessa altura. Separou-se e as razões de fundo, as razões cristológicas de fundo já foram resolvidas agora mais recentemente. Aliás, o chefe dessa igreja atualmente visitou Roma para estar com o Papa para assinalar os 30 anos do acordo comum sobre a natureza de Cristo, portanto, que permitiu ultrapassar essa discordância. Concluiu-se que tinham sido essencialmente razões linguísticas e políticas que tinham levado à separação, mas pronto, isso é um detalhe. Mas a Igreja do Oriente separou-se teologicamente por causa disso, mas também com uma grande ajuda do facto de ser uma igreja que estava fora do Império Romano, estava dentro da esfera de influência do Império Persa e, portanto, politicamente, para os cristãos, era muito pouco conveniente estarem submissos ou poder parecer que eram submissos a uma igreja que estava sob o domínio do Império Romano. Portanto, acabou por ser uma coisa muito conveniente também essa separação. Essa Igreja do Oriente é uma das únicas, era a única igreja que tem sacramentos válidos e ordens válidas, mas que não estava em comunhão com nenhuma das outras grandes igrejas, hoje em dia católicas ou ortodoxas, sendo que na altura não havia ainda igrejas ortodoxas, porque não tinha havido nem as separações depois do Concílio de Calcedónia, nem a grande decisão de 1054 que separou Constantinopla de Roma. E, portanto, Santo Isaac viveu alguns séculos depois dessa cisão, no século VI, sétimo ou sexto, agora não tenho a certeza exatamente, mas foi nessa fase, e viveu na zona do que é hoje Síria, acho que ele é natural do Catar, do que é hoje Catar, e viveu nessa zona, e foi um homem respeitadíssimo, um grande teólogo, deixou muitos escritos e foi considerado santo desde muito cedo, depois da sua morte, pelos cristãos dessa tradição. Curiosamente, também foi reconhecido como santo por igrejas ortodoxas que estavam também que não estavam em comunhão com a Igreja do Oriente, mas ele nunca foi, de facto, católico, também nunca pertenceu a essas igrejas ortodoxas, e, portanto, o facto do Papa o ter colocado na lista dos santos católicos levantou logo uma série de questões. Como é que ele pode ser santo se não era católico? Como é que ele pode ser santo aos olhos da Igreja Católica se ele não era católico? Pronto. Há aqui a primeira pergunta. Isto é uma questão importante, isto tem implicações importantes para nós atualmente, para as relações ecuménicas. Eu diria que há duas respostas para isso. Há um pequeno não tem implicações importantes, já vamos ver o porquê, e há um grande sim. E eu vou começar pelo pequeno não. O pequeno não é que isto parece ser uma coisa muito extravagante, mas não é novo. Não é novo nem na história da Igreja, nem mesmo neste pontificado. Já houve casos, portanto, logo pouco depois de ser eleito Papa, Francisco nomeou como doutor da Igreja, não só como reconhecendo como santo, mas como doutor da Igreja, São Gregório de Narek, que era arménio e que viveu, portanto, era um cristão arménio da Igreja Apostólica Arménia, que não estava em comunhão com Roma. A Igreja Arménia também se separou a seguir ao Concílio de Calcedónia, e São Gregório de Narek nunca foi católico. Viveu sempre fora da Igreja Católica, enquanto membro da Igreja Apostólica Arménia. Foi um grande homem, teve uma grande obra, ao ponto do Papa considerar que os seus escritos, e o Papa já o conhecia muito bem porque fez penso que uma tese, mas sei que uma investigação profunda sobre os seus escritos e a sua teologia, e depois nomeou doutor da Igreja. Mas até mais recentemente, o Papa reconheceu oficialmente e escreveu na lista dos santos católicos os santos mártires coptas da Líbia.
portanto, isto é do nosso tempo, eram penso que 23 cristãos ortodoxos, coptas ortodoxos, portanto não católicos, que foram apanhados pelo Estado Islâmico e decapitados na Líbia, degolados numa praia na Líbia. E, portanto, morreram mártires pela fé, morreram a pronunciar o nome de Jesus, isso vê-se no vídeo grotesco que o Estado Islâmico depois publicou, e foram imediatamente declarados santos, ou quase imediatamente declarados santos e mártires pela Igreja Copta, e o Papa Francisco reconheceu-os também como santos da Igreja Católica. Portanto, santos da Igreja Católica que não eram católicos, não é a primeira vez, nem sequer no pontificado de Francisco. Mas há mais. Há casos históricos. Eu vou-vos dar dois exemplos de santos da Igreja, da tradição etíope. A Igreja da Etiópia também se separou no século, depois do Concílio de Calcedónia, portanto no século V, salvo erro. E temos o exemplo de Santo Elisbão, que era um rei, o rei Caleb da Etiópia, que depois se tornou monge e acabou por ser santo. Foi reconhecido como santo pela Igreja Católica, pelo menos pela Igreja Católica de tradição oriental, copta ou etíope, de Rito Res, e foi até usado por missionários, depois, sei que, por exemplo, no Brasil, mas penso que não só, missionários que estavam a procurar converter as populações africanas na Europa, ou no Ocidente, ou no Novo Mundo, que tinham sido levados como escravos e que tinham que ser evangelizados. E então a Igreja encontrou exemplos de santos negros com os quais eles se pudessem identificar, e também isso é uma prática antiga da Igreja Católica, do cristianismo, de enculturação, portanto, mostrar que isto não era uma religião dos brancos, dos seus senhores ou ex-senhores brancos, mas era uma religião universal e que havia também santos africanos. Portanto, esse Santo Elisbão foi importante nessa fase. Mais um santo que não era católico. Santo Tekla Hamainot, que é um dos santos mais importantes da tradição etíope, é reconhecido e venerado pela Igreja Católica, pela Igreja Etíope Católica, em união com Roma, que é uma pequena minoria na Etiópia, e é um santo muito curioso. Existem imensas lendas à volta dele, algumas muito pouco realistas. Diz-se que ele ficou uma prática dos ascetas muito comum nessa parte do mundo e até também no Médio Oriente, de se colocar em posições desconfortáveis durante um grande período de tempo. Diz-se que ele esteve de pé durante 30 e tal anos, ao ponto em que uma das suas pernas acabou por cair, acabou por apodrecer e cair, e ele depois aguentou-se de pé mais 7 anos ao pé coxinho. E há também a tradição, é representada muitas vezes nos ícones como estando, portanto, só com uma perna e com a perna decepada ao lado, ou embrulhada num pano, e também com asas, porque outra das tradições é que ele às tantas decidiu que queria ir visitar Jerusalém e estava a descer da rocha ou do monte onde estava, e Satanás cortou a corda, mas Deus, para evitar que ele caísse e se esmagasse no chão, deu-lhe asas, como se fossem asas de arcanjo, permitiu que ele descesse a voar até à terra, e a partir daí ele passou a voar para Jerusalém todas as noites para ir visitar o Santo Sepulcro. Portanto, tem imensas tradições curiosas, mas claramente foi uma pessoa que existiu, quer dizer, isso é um dado histórico, e é muito venerado na Etiópia, incluindo pelos católicos. Portanto, mas ele também nunca foi católico, portanto, ele viveu numa altura em que a Igreja já se tinha separado de Roma e antes de uma parte da Igreja greco-católica se reunificar. E há também outros casos. Eu encontrei pelo menos um documento, vou ler aqui um excerto, isto é de um livro sobre as vidas dos santos, de Butler, que diz o seguinte: em 1940, quando a Santa Sé autorizou um calendário litúrgico para o uso dos poucos católicos russos, o mesmo incluía, entre outras modificações eslavas do calendário bizantino, as festas de uns 30 santos russos, 21 dos quais não haviam anteriormente figurado em nenhum calendário atualmente em uso entre os católicos. Todos eles viveram depois do problema entre Roma e Constantinopla, em 1054. A inclusão deles para reconhecimento dos católicos é mais um exemplo do julgamento prático da Santa Sé, de que a separação da Igreja Ortodoxa Oriental só se consumou plenamente muito tempo depois da excomunhão do Patriarca, e depois continua por aí. Isto leva-me ao ponto que eu queria fazer, que eu queria chegar a seguir.
Qual é então a explicação para estes santos serem considerados santos na Igreja Católica? Uma das explicações que tem sido dada é o que este livro, este excerto começava a dizer, agora quando eu interrompi a leitura, é que, bom, as decisões entre as igrejas foram coisas orgânicas, são coisas que foram demorando muito tempo e não se deram de um dia para o outro e, portanto, levaram muito tempo a chegar a todos os sítios, a noção da separação e, portanto, estas pessoas viveram numa altura em que ainda não tinham bem noção dessa separação. Pode ser verdade em muitos casos, a mim não me convence esta explicação, porque isto parece ser mais um exemplo da Igreja Católica, tá, algumas pessoas da Igreja Católica tentarem dizer, o fulano tal, ele até era católico, ele só não sabia. Portanto, a ideia de que Santo Isaac de Nínive, que tenha vivido 200 anos depois do Concílio de Éfeso, ou 100 e tal anos depois do Concílio de Éfeso, depois da separação, não soubesse ou não tivesse noção de que não estava sujeito à Igreja de Roma, parece-me ser um disparate, como o Santo Elisbão da Etiópia e tantos outros. Parece-me ser francamente, e aplica-se certamente aos mártires coptas da Líbia e aplica-se também a São Gregório de Narek. Portanto, não é uma coisa que faça muito sentido. Então, o que é que nós podemos, e agora volto atrás, eu tinha dito que há um grande sim das implicações práticas desta decisão e um pequeno não. Um pequeno não eu já cobri. Isto já foi feito antes, pronto. Mas o grande sim, qual é então a explicação para isto? Como é que o Papa faz isto? Então nós ouvimos muitas vezes, certamente, aquela frase não há salvação, fora da Igreja não há salvação, não é? Portanto, se fora da Igreja não há salvação, como é que há santos? Não parece fazer muito sentido. O que a Igreja está a dizer, o que o Papa está a dizer com estas decisões é que, de facto, as igrejas que se separaram de Roma e que vivem atualmente separadas de Roma podem estar separadas por várias razões teológicas, razões de ordem mais prática, mais política, etc. Mas há de facto uma separação. Isso não impede que essas igrejas continuem a ter, mesmo que nós digamos que a Igreja Católica é a igreja que mais fielmente representa a Igreja de Cristo na Terra, porque Cristo quis que a Igreja Católica, que a Igreja fosse esfiada por Pedro, e o Papa é o sucessor de Pedro, e portanto quem não está em comunhão com Pedro está numa situação de imperfeição. Isso não impede que essas pessoas, que os fiéis dessas igrejas, tenham nas igrejas a plena possibilidade de viver uma vida de perfeita união com Cristo, que é, no fundo, aquilo que nós reconhecemos com uma canonização. Portanto, essas igrejas têm um depósito da fé e uma tradição espiritual, uma riqueza espiritual que permite que as pessoas possam, nessas igrejas, atingir um nível de santidade. Não é apesar de viverem nessas igrejas, é com aquilo que essas igrejas fornecem, que é a sua tradição, que é o seu alimento espiritual. Quando nós reconhecemos a validade dos sacramentos dessas igrejas, reconhecemos a validade das ordens nessas igrejas, portanto, as pessoas que lá vivem têm pleno acesso a tudo que lhes permite viverem uma vida de santidade. Isto diz muito sobre a relação que nós podemos e devemos ter com essas igrejas. Vendo-as, acima de tudo, como fruto aliás, vendo a divisão que existe, essencialmente como fruto da fraqueza humana ao longo dos séculos, fraqueza humana que existiu tanto do lado católico como do lado, neste caso, das igrejas ortodoxas, que são de diferentes comunhões, mas das igrejas ortodoxas, e que as pessoas que lá vivem não... Ou seja, nem tudo aquilo que se passa na vida daquela igreja depois da separação, sendo a vida pessoal das pessoas que lá estão, a vida de santidade das pessoas que lá vivem, ou até a teologia que continua a ser produzida, ou a espiritualidade que continua a ser produzida naquelas igrejas, está inquinado pelo facto de se ter separado de Roma. Agora, se existe uma separação porque, e como existiu, porque alguns dizem que Jesus só tinha uma natureza e outros dizem que Jesus tinha duas naturezas, e isto são questões que também acabaram por ser resolvidas mais recentemente e que acabou-se por perceber que eram questões mais a nível linguístico e de tradução, etc., do que questões de fundo. Dando o caso das igrejas ortodoxas, por uma rejeição da autoridade do Papa na Igreja e do papel do Papa na Igreja, vindo a chegar ao ponto de dizer que o Papa é um herege, se as pessoas que estão dentro dessas igrejas atualmente
fazem disso e dessa separação o seu principal enfoque. Ou seja, se eu sou ortodoxo e eu defino a minha ortodoxia por uma rejeição de tudo o que vem de Roma e do Papa, e considerando que Roma é a grande prostituta da Babilónia, como ouvimos dizer, então, não, quer dizer, porque eu estou a basear a minha identidade na rejeição do outro. Mas se eu sou ortodoxo, porque nasci na igreja ortodoxa, os meus pais, avós, antepassados eram ortodoxos, provavelmente porque lá viviam e não tiveram nenhum papel a desempenhar nas decisões que houve, e eu venero os santos da minha igreja, continuo a praticar a minha fé, continuo a assistir às celebrações, a comungar, a rezar, eu posso atingir uma vida de santidade. Posso, perfeitamente. E a Igreja e o Papa está a reconhecer isso, e a Igreja sempre tem reconhecido isso através destas pequenas exceções. Tem outra implicação também, que é há aqui um reconhecimento implícito da autoridade das hierarquias daquelas igrejas. E muitas vezes nós sabemos que estas separações se dão não ao nível das populações, das pessoas que viveram nas suas casas, a criar os seus filhos e a tentar praticar a sua fé, mas ao nível dos hierarcas, dos patriarcas, dos papas, muitas vezes movidos mais por ego ou por outros interesses. E, portanto, muitas vezes aqui podemos dizer, também, as pessoas coitadinhas não sabiam muito bem o que é que estava a passar, são ignorantes, mas o patriarca e os líderes, eles sabem, eles continuam a propagar, eles continuam a resistir, a estar em união com Roma, eles continuam... Está bem. Há muitos fatores aqui em jogo, mas nós estamos a reconhecer implicitamente que há um valor e uma autoridade nessas hierarquias, ao ponto de eles poderem reconhecer santos nas suas igrejas e nós mais tarde podemos dizer, sim senhor, essa pessoa era de facto santa. Não foi o Papa, no século VII ou VIII, que reconheceu Santo Isaac Nínove como santo. Foi a Igreja do Oriente. Como não foi a Igreja Católica, não foi Roma, que reconheceu a santidade de Santo Tecla Ramainote. Mas veio mais tarde a reconhecer e a validar algo que a hierarquia da Igreja da Etiópia, neste caso, naquela altura da Igreja Copta, porque ainda era uma dependência da Igreja Copta do Egito, reconheceu. E, portanto, isto tem uma grande implicação a nível do diálogo ecuménico, porque não vem resolver nada de um dia para o outro, mas é uma forma do Papa, neste caso, uma forma muito prática de dizer eu reconheço em vocês uma autoridade sobre os vossos fiéis, reconheço a validade daquilo que vocês ensinam, daquilo que vocês dizem, há coisas que temos que resolver entre nós, mas vocês são uma igreja, na plenitude dessa palavra, desse termo, em que as pessoas podem chegar à salvação e à santidade através de uma união com Cristo. E é para isso que a Igreja serve, convenha-se, não é? Pode-se dizer, é para isso que a Igreja serve, tanto a católica como qualquer outra. A partir do momento em que nós reconhecemos que essas igrejas servem para isso, é porque elas têm valor, têm validade. E nesse caso temos uma outra base ainda mais sólida sobre a qual edificar as relações ecuménicas que são fundamentais. O tempo em que a Igreja defendia que o ecumenismo era as igrejas separadas voltarem de rabinho entre as pernas, pedir desculpa para nós vermos se as aceitávamos de volta ou não, acabou. O tempo, e eu recordo-me sempre desta história, como foi contada, aliás, que li, de um padre que levou um grupo de seminaristas católicos a visitar uma igreja ortodoxa, e um dos seminaristas perguntou, então, mas Jesus está mesmo presente na Eucaristia dos ortodoxos? E o padre respondeu, sim, contrariado, mas está. Esse tempo acabou. Estas igrejas têm Cristo presente, estas igrejas têm os meios para os seus fiéis atingirem a salvação. E por isso é uma obrigação ainda maior nós dialogarmos e construirmos pontes e deitarmos abaixo os muros e os obstáculos que existem entre nós, fazendo um ecumenismo a nível doutrinal, que está reservado para os que entendem disso, a nível teológico, e também ao nosso nível de leigos, aqui falo por mim e para a maior parte dos meus ouvintes e leitores, ao nível da amizade. Conhecendo as pessoas, tanto com elas, procurando enfatizar aquilo que nos une e não aquilo que nos separa. E, portanto, esta decisão do Papa é uma decisão muito bonita, uma decisão que se vem numa altura em que estas relações ecuménicas se estão a aprofundar
e deixa-nos com uma renovada esperança para que no futuro possamos finalmente dizer que somos uma igreja e não uma multitude de igrejas separadas por razões várias. Obrigado. Eu espero poder voltar em breve com outros explicadores. Até lá, fiquem todos bem e podem ir acompanhando o meu trabalho em atualidadereligiosa.pt.